E o Bahia de Rogério Ceni conseguiu o primeiro triunfo de sua história na Libertadores, atuando fora de casa contra o Nacional do Uruguai, com esse belíssimo gol de Eric Pulga, que por sinal vive grande fase nessa temporada, premiado com esse belo gol. Agora, analisando essa partida em detalhes, vendo lance a lance, surgiram algumas ideias interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. Para essa partida, o Rogério Ceni utilizou aí o 3-2-5 para tentar atacar o Nacional do Uruguai, que se defendia então com uma linha de 5, 2 volantes e 3 atacantes. Sistema praticamente espelhado ali, o que acabava mantendo a marcação relativamente mais encaixada. Uma outra característica dessa partida em especial foi que as posses de bola eram muito mais longas. Tanto quando o Bahia tinha posse de bola, o time circulava bastante ali por fora do bloco, o Nacional aceitava um pouco mais ali em bloco baixo, mas também quando o Nacional tinha a posse de bola, e aí o Bahia aceitava também essa posse, se postava ali em bloco baixo, então os times ficavam muito tempo com a posse de bola. Aquele famoso jogo onde o looping do jogo é um pouco mais lento. Mas alguns detalhes interessantes aqui em relação à escalação do Bahia. O Rogério Ceni escalou então o David Duarte aqui atuando pelo corredor central, um jogador que é muito forte no jogo aéreo, justificou muito bem a sua entrada aí. Outra coisa, ele entrou de novo com o Everton Ribeiro, mais recuado, junto aqui com o Eric jogou então nessa função no lugar do Caio Alexandre. Mais uma vez a gente teve o Juba mais recuado aqui em um primeiro momento, assim como havia sido na partida contra o Santos, e o Canu você não tá vendo na imagem, mas pode acreditar que ele tá aqui mais pela direita. Na linha de frente, passando aberto aqui pela direita, você também não tá vendo na imagem, mas pode acreditar que é o Santiago Ares. Você tem aqui também o Cauli, centroavante para essa partida, Lúcio Rodrigues, depois ele entrou com o William José, que foi determinante, mas calma que a gente já vai chegar lá. Por dentro aqui pela esquerda, Jean Lucas, e lá pela esquerda aberto, Eric Pulga, o herói da partida. Mas a grande diferença em termos de interação tática é que o Bahia não se defendia então com uma linha de 5, né? Na verdade até fazia uma linha de 5, mas a linha de 5 do Bahia é aqui do meio, né? O time veio com seu desenho defensivo tradicional, 4-5-1, e o Nacional do Uruguai adotava aquele mesmo 3-2-5 na hora de atacar, com exceção que os alas passavam aqui e os atacantes ficavam mais fechados, né? Então o time tentava espetar 5 jogadores mais à frente da linha da bola e 5 mais recuados para fazer a construção inicial e principalmente manter o pé de pressão mais encaixado, a pressão pós-perda para tentar neutralizar as possibilidades de contra-ataque do Bahia. E a jogada que o time mais tentava quando tinha posse de bola, falando aí do Nacional do Uruguai, era tentar, principalmente no primeiro tempo, tentar ganhar o corredor da direita para tentar gerar cruzamentos. Agora, uma coisa que o time tentou bastante, até voltar aqui um pouquinho, já ia me esquecendo aqui de falar, é que o time tentava muitas vezes sobrecarregar 2 contra 1 aqui para cima do Juba. No próximo lance vou até levantar uma questão em relação ao próprio modelo de jogo aí do Bahia, mas só para você ficar ligado nesse ponto, né? O time tentava gerar esse 2 contra 2 muitas vezes aqui pelo lado do campo, mas basicamente o time tentava avançar ali pelo lado e tentar fazer os levantamentos para a área. Por isso que o David Duarte foi muito importante nessa partida. Ele ganhou praticamente todos os duelos pelo alto, tanto nessa situação ali de bloco baixo, como também quando o time estava em bloco avançado ali, matando os contra-ataques. Na hora que o Bahia subiu o bloco de marcação para pressionar a saída de bola do Nacional, funcionou muito bem aí. David Duarte saiu até com a cabeça doendo, né, de tanto cabecear a bola ali. Ó, aqui não é replay, é o lance seguinte. O ponto que eu queria levantar é o seguinte: muitas vezes quando a gente vê então o Bahia atuando, a gente vê um sistema de cobertura aqui pelo lado do campo, mas foi um pouquinho diferente nessa partida. Acredito eu que por conta da escalação, né, dos jogadores que estavam ali fazendo as funções. E em especial aqui eu tô falando do Eric aqui mais centralizado. Então muitas vezes o Nacional usava essa liberdade aqui na origem da jogada, a gente vai falar um pouco disso também mais adiante, e tentava conectar com o ala passando sempre aberto, praticamente no limite aqui do impedimento, né? Eles ficavam bem espetados mesmo, guardando amplitude bem aberto em campo, e o time vai de novo, né? À medida que o Juba sair aqui, o time vai ter a possibilidade de atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro, porque lembra lá, Canu aqui e o David Duarte faziam a marcação aqui do atacante do Nacional. À medida que essa bola chegar lá no ala, dá uma olhada como o Juba já vai saltar ali para cobrir a bola, abre o espaço entre o lateral e o zagueiro. Agora, em relação ao sistema de cobertura, se a gente fizer um comparativo com as análises anteriores, e lá já lembrando aqui do jogo imediatamente anterior a esse, que foi Bahia e Santos, que a gente notava lá, em especial pela direita, que o que acontecia é que o lateral não saltava aqui para fazer a pressão. Naquela partida, se não me engano, contra o Santos foi o Gilberto que fazia, né? E o Ademir jogou aqui na ponta direita. Então, quando essa bola vinha aqui pelo outro lado, o Gilberto mantinha aqui a compactação da linha defensiva e o Ademir sempre recuava aqui para bater de frente com o jogador que recebia mais aberto. Então, muitas vezes o jogador até começava a jogada aqui mais nas costas dele, mas quando conectava esse passe, ele já acelerava aqui, enquanto o Gilberto temporizava, né? Não desfazia a linha defensiva. Outra coisa que a gente vê bastante acontecer também é quando o Caio Alexandre tá em campo. O que acontece? Geralmente ele fica até um pouco mais recuado, fazendo um pouco mais a leitura da jogada, principalmente quando tem a possibilidade de um jogador ser acionado aqui mais aberto. E aí, quando o jogador, então, no caso aqui o Juba, vai fazer a pressão aqui no portador da bola, o Caio Alexandre recua nesse espaço entre o lateral e o zagueiro. Mas muitas vezes no primeiro tempo acabou aparecendo esse espaço aqui que poderia ser melhor aproveitado pelo Nacional. Ainda bem pro Bahia é que o time não conseguiu conectar e explorar esse espaço aqui. Afinal de contas, lá no Nacional do Uruguai também é início de trabalho, então o modelo de jogo ainda tá tentando ser desenvolvido. Mas de qualquer maneira é uma brecha aí pra gente ficar atento para ver se repete contra outras equipes que podem ter jogadas interessantes ali para atacar esse tipo de espaço. Mas na minha visão, acho que se o Caio Alexandre tivesse aqui, acredito que seria ele o papel de fazer a cobertura aqui. Mas claro que acaba sendo uma dúvida em relação ao modelo de jogo, né? Porque existe também a possibilidade de
o lateral manter aqui a compactação e o ponta recuar em velocidade aqui para fechar. Aqui o Bahia vai acabar perdendo a posse de bola e vai abrir-se a possibilidade de um contra-ataque para o Nacional. Agora, uma característica que ficou claro desde o começo do primeiro tempo foi que o jogador de referência, né, o atacante aqui do Nacional, o nome dele é Eraso, ele é até um jogador forte fisicamente, mas ele não se apresentava aqui. Toda vez que o Nacional recuperava a posse de bola, ele já se projetava, e isso acabou sendo então uma coisa que mostrou que a comissão técnica do Bahia fez uma boa escolha com o David Duarte, né? O Eraso aqui se projetando, né? Ele sempre fazia isso de atacar o espaço, ele não se apresentava para sustentar, ou seja, ajudar o Nacional primeiro manter a posse de bola para que outros jogadores saíssem de trás atacando os espaços. Era ele que já avançava ali entre os dois zagueiros tentando ganhar essa primeira bola. Então, como esse contra-ataque muitas vezes nascia pelo alto, na minha visão acabou sendo uma boa decisão a entrada do David Duarte, que foi muito forte nesse jogo aéreo, né? Então, como eu falei, neutralizava lá os cruzamentos, mas neutralizava também aqui essas tentativas de escapar do Nacional. Aqui o Bahia vai tentar uma infiltração, vai acabar perdendo a posse de bola de novo. O Nacional vai ter a possibilidade de sair em contra-ataque. Dá uma olhada como o Eraso nem tá aparecendo aqui na imagem, isso porque a hora que a câmera deu abrir um pouquinho aqui, ó, você vai perceber que ele já estava se projetando ali para tentar ganhar as costas da defesa. Então, muitas vezes, como a gente fala aqui em outras análises, deixar um grande espaço ali então entre o seu ataque e os jogadores que podem fazer se perde pressiona pode ser um grande problema quando você principalmente cede esse espaço aqui para jogadores que arrancam com a bola dominada. Mas muitas vezes faz sentido você deixar um pouco mais de espaço quando você consegue mapear melhor as jogadas e percebe que o jogador que tá mais adiante aqui, ele vai ficar tentando atacar o espaço o tempo inteiro. Então é melhor deixar esse espaço aqui, manter a marcação encaixada, porque você acaba tendo mais força para brigar caso essa bola seja lançada. A bola vai ficar viva ali em disputa, ó, dá uma olhada como o Eraso já vai se projetando aqui. É uma característica do jogador mesmo, né? Mesmo que ele tenha bastante espaço aqui para ser suporte, né? Recuar ali fazendo movimentação de apoio para ajudar os jogadores aqui darem tempo do Nacional sair de trás, ele já vai se adiantando ali para frente, né? Sempre pedindo a bola no vazio. E por mais que a característica física dele permitiria que ele fizesse essa função, a gente percebe que claramente é uma característica do jogador tentar ficar se projetando ali para frente o tempo inteiro. O Bahia foi muito bem para conseguir neutralizar esses contra-ataques, porque os jogadores que tentavam temporizar acabavam recebendo a pressão e essas bolas esticadas acabavam sempre ali com a marcação encaixada, vantagem do Bahia. E até falando da característica individual do centroavante do Bahia nessa partida, né, Lúcio Rodrigues, geralmente ele é jogador também de atacar o espaço ou de tentar arrancar com a bola dominada, né, como é o caso aqui. Aqui vai ser uma possibilidade de contra-ataque pro Bahia, né, recuperou a posse de bola, vai ter condições aqui então de acionar o Lúcio. Ele até se apresenta pro jogo, mas ele não vai ser suporte, ele não vai fazer a parede ali para esperar os jogadores vindos de trás, diferente do William José, por exemplo. Guarde essa informação que a gente vai resgatar lá na frente. Dá uma olhada como ele já se apresenta pro jogo girando para acelerar, né? O que ele quer é fazer isso aí, ó, sair correndo com a bola, atacar os espaços, tentar sair em velocidade. Essa é uma característica interessante. Claro que contra vários tipos de defesa, você ter um jogador dessa forma ajuda você a criar vantagem, mas contra outros tipos de defesa ou outros cenários da partida também, principalmente atacando ali em bloco baixo, o Nacional acabou conseguindo neutralizar ali o Lúcio. Você ter jogadores com outra característica, como é o caso do William José, pode também ser uma excelente maneira de você tentar criar vantagem. Outra coisa que acaba aparecendo em relação ao próprio modelo de jogo do Bahia, que tá ficando mais evidente, é que em alguns jogos o time opta por fazer um bloco médio, mas um pouco mais reativo. O que eu quero dizer com isso? O time fica em bloco médio, mas já vai correndo para formar o seu 4-5-1. Uma vulnerabilidade que pode aparecer nesses cenários, ou melhor, um risco que pode aparecer por conta dessa linha defensiva de 4 jogadores estar ali mais na intermediária, é que a marcação fica desencaixada na origem da jogada. Então, vários jogadores adversários, eles têm bastante liberdade aqui para parar, levantar a cabeça, procurar alguma movimentação interessante. E quando o adversário tem vários jogadores espetados aqui na linha, você pode abrir a possibilidade para jogadas de profundidade. Acaba batendo aquela equação entre liberdade na origem da jogada e espaço nas costas da defesa. Por mais que você confie, então, pode ver que os jogadores já estão perfilados aqui, né, prontos para se projetarem ali, para acelerar para trás, acaba sempre sendo um risco. Gera sempre a possibilidade, né, de você tentar fazer esse tipo de jogada, né? Apostar corrida ali com os jogadores. Ó, essa jogada aqui quase conecta, né? Não teria impedimento nesse lance aqui, mas de maneira geral, a qualidade de execução dessas jogadas do Nacional acabavam sempre sendo prejudicadas ali, por conta também da marcação estar encaixada, né? Tem o ponto do mérito do Bahia, que controlou bem a profundidade, mas só pra gente deixar registrado aqui, eu vou continuar de olho nessa possibilidade dos lançamentos nas costas da defesa do Bahia e ver como é que o Rogério faz pra tentar neutralizar tanto o espaço na origem, quanto principalmente aqui essa vantagem que pode nascer, não nasceu nessa partida, que fique registrado aqui, mas que pode nascer nas costas da defesa. Com a posse de bola, quando colocava o Nacional em bloco baixo, o Bahia circulava bastante o jogo e conseguiu conectar uma excelente infiltração, chance clara de gol ali, e tem a ver com a movimentação do Cauli, né, que é um jogador que dá uma bagunçada um pouco maior. O Jean Lucas
apoia ali com ele, ó, o Bahia tá bem estruturado ali no seu posicionamento. A única movimentação interessante que teve aqui, diferente, foi do Everton Ribeiro, que ele abandonou a posição dele original aqui, foi vindo mais por dentro e agora ele tá atacando o espaço. Com isso ele vai acabar atraindo a marcação de um dos zagueiros, que vai acabar gerando espaço pro Cauli. O Everton nem tá aparecendo na imagem aqui mais, mas ó como ele trouxe o zagueiro junto com ele, né? O Arias recuou também trazendo o ala. E aí a linha defensiva acaba ficando esburacada. Com isso o Cauli vai receber esse belo passe do Jean Lucas e entorta o zagueirão, sai na cara do goleiro, mas acaba esticando demais, né? Ele até tenta ali com a perna canhota driblar o goleiro, mas o goleiro sai bem demais, consegue neutralizar essa grande chance aí pro Bahia. Agora, como eu falei no começo da análise, foi um jogo de posses de bolas muito longas, então os times ficavam muito tempo com a posse de bola antes de arriscar. E além disso, os dois times, quando estavam em bloco baixo, acabavam deixando mais liberdade ali na origem da jogada para o adversário circular um pouco mais a bola, tentar procurar ou criar espaço antes de atacar. Isso acabou produzindo esse jogo então com poucas tentativas de ataque, em especial no primeiro tempo. Agora, só para você ter uma noção da eficiência defensiva do Bahia nessa partida, de fato não foi aquele jogo que terminou 0 porque o adversário perdeu muitos gols. O Bahia não cedeu praticamente nenhuma chance clara de gol pro Nacional. Por exemplo, construindo desde trás, né, construindo desde a saída de bola. Dá uma olhada como o Bahia levou grande vantagem, né? Quando o time do Bahia subiu o bloco de marcação, conseguia forçar um erro, recuperava a posse de bola no campo de ataque. Essa parte vermelha aqui do gráfico é a vantagem do Bahia e a parte branca aqui é a vantagem do Nacional do Uruguai. Em termos de ataque posicional, atacando o Bahia ali no 4-5-1, dá uma olhada como a grande maioria das jogadas teve um potencial bem baixo, algumas jogadas até sem tentativa. O Bahia conseguia recuperar a posse de bola apenas com o Nacional circulando. Boa vantagem defensiva aí do Bahia. Em bolas paradas a mesma coisa, todas as jogadas com potencial baixíssimo. E por último, os contra-ataques do Nacional. Até tiveram algumas transições ali que o Bahia cedeu, mas a maioria deles ali com potencial bem baixo. No máximo aqui potencial médio, são jogadas, só para você ter uma noção do critério que eu utilizo para falar potencial médio. Por exemplo, o Nacional teve uma jogada, uma tentativa de infiltração aqui no segundo tempo, ó, minuto 68. E aliás, dá uma olhada no espaço que tá aparecendo, né? Aquele problema da falta de cobertura aqui ficou em dúvida, que apareceu nessa partida especificamente, né? Dá uma olhada como dessa vez o jogador vai se projetar aqui no vazio, ó, vai receber até a bola ali, mas nesse momento já tinha entrado aqui ele, ó, Caio Alexandre. Por isso que ele já tá se projetando aqui para fechar o espaço. Com isso a jogada acaba perdendo bastante potencial ali, né? Mas só para você ter uma noção que essa foi uma das melhores jogadas aí de ataque do Nacional do Uruguai. E o Bahia teve uma produção ofensiva muito maior, porque até conseguiu construir algumas jogadas de saída de bola, aqui o tamanho das bolinhas e o potencial de perigo da jogada. No segundo tempo, em especial, conectou algumas boas saídas de bola ali, conseguindo atacar o Nacional, criou aquela grande chance com o Cauli, depois fez o gol em ataque posicional, a gente já vai ver esse lance aqui. Agora, uma coisa que acontecia é que por conta do comportamento da linha defensiva do Nacional do Uruguai, os jogadores do Bahia, em um primeiro momento, até circulavam com espaço aqui, né, nas costas desse primeiro combate. A gente tem aqui o Jean Lucas, nesse momento aqui tinha uma troca de posições, o Cauli tá mais recuado, então a gente tem o Eric aqui se movimentando. Dá uma olhada como essa movimentação acaba atraindo aqui o jogador da linha defensiva, como a gente já havia visto aqui naquela infiltração ali do Cauli, onde o Everton Ribeiro passou arrastando a marcação e o Arias recuou, trazendo com ele a marcação do ala. Então esse era um comportamento padrão ali do sistema de marcação do Nacional do Uruguai. Ó, o jogador já avançou aqui para tentar manter a marcação encaixada. Essa jogada aqui, vou até acelerar um pouquinho, porque o Bahia vai conseguir conectar essa bola lá na direita. Nesse momento você tem uma situação de 1 contra 1 aqui, porque o zagueiro acabou abandonando a linha defensiva e acaba aparecendo um espaço muito parecido com o que o próprio Bahia estava oferecendo, como a gente já viu aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui nesse lance é o seguinte: o Bahia vai até avançar ali pela direita e na sequência da jogada, quando faz o cruzamento, o Bahia acaba gerando uma situação de superioridade numérica, ó, 4 contra 3 praticamente. Tem um jogador livre entrando aqui na entrada da área, 3 contra 3 aqui no miolo. Muito porque esse primeiro combate do Nacional tentava manter a marcação encaixada, diferente do primeiro combate do Bahia. É só você lembrar lá que o Bahia ficava mais naquela linha de 5, deixava mais liberdade, mas mantinha a compactação do bloco. O Nacional não. Muitas vezes o primeiro combate ia avançando ali, aquele 2-3, né? E a linha de 5 ficava mais atrás, tentando encaixar a marcação no espaço entre as linhas, e os espaços começaram a aparecer. Nesse lance aqui, ó, o Jean Lucas até domina ali, mas ele não consegue fazer a finalização. Na verdade, até faz a finalização ali, mas sai travado. Mas boa jogada aí do Bahia, explorando ali o corredor lateral e essa superioridade numérica ali pelo corredor central. E aí, o 62 e 53, Rogério Ceni mexe no time, ele coloca Caio Alexandre, coloca o William José, e ele tira o Lúcio Rodrigues e tira também o Everton Ribeiro. E menos de 1 minuto depois da substituição, o Bahia já vai colher os frutos, ó. Dá uma olhada, o David Duarte tá avançando aqui com a bola, né? Tem bastante liberdade, ele vai carregando ali e toma a decisão certa, né? Porque ele conduz e faz um passe pro William José, que tinha entrado nesse momento. Vou botar aqui um pouquinho o lance, ó. Dá uma olhada como é diferente a característica individual dos jogadores, porque eu fiz questão de falar lá do Lúcio Rodrigues, né? Que já giraria ali, tentaria acelerar a jogada, tentaria dar um tapa no vazio pra sair acelerando, mas o William José não, né? Ele faz mais esse papel de apoiar, tentar dar um pouco mais de sustentação, ajuda o Bahia a manter mais a posse de bola por dentro do bloco de marcação. Então ele vai se apresentando aqui pro jogo e ele permite então esse tipo de jogada. Dá uma olhada como ele já dá de primeira ali, já dá um tapinha ajeitando pro Cauli. Se você pegar todos os lances do Bahia de ataque ao bloco avançado, muitos deles o Cauli tava lá, muito próximo do Lúcio Rodrigues. Mas acabou que essa tabela não fluía. E a entrada do William José acabou sendo determinante já no primeiro lance. Além de tudo, o zagueiro sai para tentar encaixar a marcação aqui, manter a marcação no William José. O jogador que tava marcando o Cauli
Cauli acabou dando uma recuada aqui, ó, até voltar aqui, ó, tá vendo que ele tá saindo pra caçar o Cauli, mas quando o Cauli se apresenta aqui e o outro zagueiro sai, ele recua, isso acaba dando um pouco mais de espaço pro Cauli. E aí entra a segunda característica individual do jogador, né? O Cauli é um jogador que acaba se virando muito bem no espaço entre as linhas, né? Muitos jogadores, o que a gente nota quando eles recebem a bola naquele espaço? Dá um corte pra trás, tenta recuar a jogada, tenta ir pra um espaço mais seguro. Cauli não, né? É o tipo de jogador que mantém a bola ali, parte pra cima da marcação. Agora, outra coisa interessante é que o jogador que abandonou a linha aqui pra fazer a perseguição do William José acaba abrindo então esse buraco aqui na linha defensiva que o Jean Lucas vai atacar o espaço. Então perceba, movimentação coordenada, coletiva, os espaços vão aparecendo, o Bahia vai conseguindo se adaptar ali pra explorar. E pra tentar neutralizar esse espaço, é o ala direita aqui que vai fechar então, ó. Dá uma olhada, o Cauli vai carregando ali por dentro do bloco, tenta fazer o passe pro Jean Lucas. O Jean Lucas faz o corta-luz, mas dá uma olhada como o ala já tá bem fechado aqui. Nesse momento, se a gente pegar aqui e desenhar a linha defensiva do Nacional, dá uma olhada como ela fica toda embaralhada aqui, toda bagunçada, né? Aqui tá o zagueiro central, aqui tá o zagueiro esquerdo, aqui tá o zagueiro direito, o ala bem aberto lá, o outro ala bem muito fechado, e com isso, Eric Pulga aparece livre ali, ele já corre ali pra bola, ajeitando o corpo pra fazer a finalização de chapa, ó. Manda, coloca uma bela curva na bola, abre o placar pro Bahia aos 64 do primeiro tempo. Belo gol do Bahia, pavimentando o caminho do triunfo. O primeiro triunfo do Bahia fora de casa, jogando no Uruguai, da história do clube. E no final tivemos uma excelente construção desde a defesa do Bahia, uma bela troca de passes, tabela de ultrapassagem, tapa no vazio. De fato, a estrutura dessa jogada ela é muito interessante, ó. Mais uma vez o time vai criar superioridade numérica aqui pelo corredor, quase sai a finalização, mas a estrutura da saída de bola do Bahia já foi assunto aqui de várias outras análises do canal. Então se você não viu as análises que eu tenho feito aqui do Bahia, dá uma olhada nessa playlist que tá aparecendo pra você aqui no meio da tela, onde eu explico em detalhes outros aspectos táticos aí do Bahia. A marcação-pressão, que é bem interessante, né, com os pontas fechando, a construção desde a defesa. Dá uma olhada nessa playlist então, que eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.